A essa altura, muita gente está se perguntando, afinal de contas, o que vai sair da Rio+20, o que a gente quer da Rio+20? E a gente pode dizer o seguinte, Rio+20 é a hora de cuidar da nossa rosquinha. O que a gente quer dizer com isso? A Rio+20, como o logotipo da conferência mostra, está tratando da integração entre os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Esse é o logotipo da conferência. Agora, essa ideia de integração, ela não é assim automática, né? Tem uma questão do equilíbrio, por exemplo. Se a gente só cuidar da dimensão econômica, resulta no quê? Resulta nas pessoas cada vez mais distantes do meio ambiente, dos recursos cada vez mais distantes de quem precisa deles. A gente não pode cair nessa. Outra coisa que a gente não pode cair nessa é entender que nós temos limites. O mundo tem um limite. Não adianta querer jogar o meio ambiente para o espaço, não adianta a gente querer deixar as pessoas por baixo. Nós temos que conviver dentro de um só planeta. E essa é a ideia que nós precisamos trabalhar pensando em Rio+20. Para tratar dessa ideia, nós temos um processo de discussão muito variável, muito cheio de diferentes atores. Nós tentamos até mapear uma vez isso e a gente veja a quantidade de processos que estão rolando. Mas a gente pode simplificar essa história. E a gente simplifica entendendo o quê? Que na Rio+20 nós temos 3 grandes trilhos se encontrando. Nós temos um trilho que é o trilho oficial. São os países, os Estados-membros da ONU, negociando entre si uma declaração oficial. Esse é o processo lá em Nova York da ONU, com toda a sua diplomacia, toda a sua burocracia e as suas limitações, mas também o seu peso. Mas nós também temos uma quantidade enorme de processos autônomos da sociedade civil. Nós temos muita gente discutindo nas mais variadas áreas quais são as soluções, para onde nós podemos ir para conviver com esse desafio que nós temos hoje de implementar o desenvolvimento sustentável. E nós temos um lado também curioso, semi-oficial na Rio+20. Esse semi-oficial são aqueles espaços que eles são um tanto do governo e da ONU, mas também são da sociedade civil. Nós temos alguns processos de diálogo, nós temos propostas, nós temos alguns registros de compromissos, tem várias discussões aqui que estão nessa área semi-oficial, que também merece muita atenção. Muito bem, essa coisa toda nos mostra que na Rio+20 nós vamos estar nos encontrando para tratar do desenvolvimento sustentável. E esse encontro, na verdade, ele nos mostra que a Rio+20 ela é um ponto de partida, um ponto de encontro onde nós vamos combinar para onde nós queremos ir. Nós já temos uma direção que começou em 1972, em Estocolmo, na primeira reunião global da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento. Essa direção foi reafirmada em 1992 no Rio de Janeiro. Já sabemos para onde ir, não temos o direito de perder mais tempo e esse rumo nos aponta para 2015. Por que 2015? Porque em 2015 nós temos primeiro o balanço das metas do milênio, que foram acordadas no ano 2000 e que nós estamos buscando implementar, especialmente no combate à pobreza. Elas terminam em 2015 o primeiro passo, temos que ver o próximo passo. Nós temos também uma data crítica para as negociações do clima. É em 2015 que nós temos que ter no lugar um mecanismo que nos permita reduzir a emissão de gases de efeito estufa e avançar na questão do enorme desafio climático. E nós temos também um prazo viável para, a partir de 2012, implementar e negociar esse novo caminho que nós queremos. A Rio+20 é isso. É um momento de encontro, um momento de combinar para onde nós vamos. A gente não precisa esperar de lá soluções definitivas. Precisamos esperar, sim, boas definições de caminhos e de focos para os próximos anos. Essa energia. Essa coisa toda tem que apontar também para uma finalidade. Primeira finalidade, os direitos humanos. Quer dizer, os direitos humanos são aquilo que representa o nosso projeto de civilização. Se nós não formos capazes de garantir que todo mundo no planeta tenha os seus direitos respeitados, de alimentação, de moradia, de voz política, de cidadania, nós vamos ter falhado como civilização. E nós não queremos isso. Agora, outra coisa que a gente tem que entender também é que existem limites ambientais. O planeta nos impõe limites, a realidade nos impõe limites. É um planeta só e nós temos que conviver dentro disso, não adianta ter uma fantasia de que nós vamos poder viver sem esses limites. Nessa discussão surgiu uma proposta que aí entra a ideia da rosquinha, que em inglês é chamada também de donut, e onde a Oxfam, que é uma organização internacional que lida com exatamente os assuntos do desenvolvimento sustentável, da pobreza, da sustentabilidade, propôs uma discussão que está ganhando muita força na Rio+20 e que acho que vai seguir muito além dela, que é a discussão do modelo do donut, do modelo da rosquinha para poder enxergar o que significa o nosso projeto de civilização. Essa convivência no donut tem esse formato. Qual é a ideia aqui? Que nós temos um piso
social, uma base social, os direitos humanos, as necessidades humanas que têm que ser atendidas. E nós temos um teto dos limites ambientais críticos. Esse teto de limites ambientais também tem que ser respeitado. O lugar em que nós podemos conviver é nessa rosquinha, é nesse intervalo onde nós vamos ter que distribuir os recursos de uma maneira justa, de uma maneira viável. E também aqui entra a ideia da economia. Afinal de contas, é a economia que faz a distribuição dos recursos na sociedade. E, portanto, a economia tem que estar a serviço dos direitos humanos e respeitando os limites ambientais. É isso que a gente precisa para poder conviver. Muito bem. Como é que isso pode funcionar na prática? Na prática, nós temos umas medições possíveis desses vários aspectos. Do lado ambiental, no nosso teto ambiental, nós temos a questão da água doce, do clima, das questões da acidificação dos oceanos, da poluição química. Nós temos uma série de aspectos aqui que podem ser medidos, que representam o nosso futuro. O outro ponto nosso, que a gente pode ver por aqui, é a base social. No processo de negociação da Rio+20, nós temos a água, a renda, a educação, a resiliência, a resistência aos desastres, a voz política, os empregos, energia, equidade social, igualdade de gênero, saúde, alimento. São vários aspectos que representam o que é, de fato, satisfazer as necessidades humanas. Como é que isso funciona? Nós temos a ideia, dentro dessa proposta que a Oxfam está discutindo, de monitorar o piso social. Para cada um desses elementos, nós temos indicadores, nós temos medidas que nos permitem saber se nós estamos indo bem ou se nós estamos muito devagar ou se nós nem sequer temos dados para falar sobre esse assunto. Ela nos dá uma orientação de quão bem nós estamos andando. E nós temos também, do lado do teto ambiental, vários elementos que, por um lado, estão sendo extrapolados, outros em que nós temos ainda alguma folga para poder avançar e outros em que também nós não temos sequer medidas. Se nós pudermos monitorar esses pisos e esses tetos, essas variáveis que fazem o equilíbrio socioambiental e fazer uma boa distribuição de renda, nós temos um projeto para 2015, nós temos o caminho que a gente quer seguir. E essa é a proposta, é que a gente, na Rio+20, acerte o rumo para construir essa bússola rumo ao futuro que nós queremos. E todo mundo pode participar disso.